hoje a gente vai falar sobre o tema viver sem culpa. Quem é maratonista antigo sabe muito bem o que é esse suportar a consciência pesada. E eu vou explicar de uma forma mais didática o que é esse suportar a consciência pesada, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre esse viver sem culpa, tá? O que é esse viver sem culpa? Eu vou pegar, eu sei que até peguei algumas dúvidas, né? Se você quiser alguma dúvida relacionada a esse viver sem culpa, coloca aqui, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, tá? Eu vou pegar mesmo, literalmente, as perguntas e vou responder alguma delas, né? Então, é assim, ó. Qual que é a relação, né, desse sentimento de culpa que a gente sente? O que é isso que eu falo tanto, né? Suportar a consciência pesada, essa relação do viver sem culpa. O que é isso? Como que eu posso viver sem culpa? Então, pelas relações sistêmicas, eu falo que todas as dinâmicas sistêmicas, seja com constelação individual com bonecos, na maratona, né? Todo o trabalho sistêmico que você faz, ele acaba mostrando um padrão, tá? Que às vezes a gente não tinha percebido, né? Então, toda vez que você faz um trabalho sistêmico, quando você está tão envolvido, eu falo que é do amor cego, que você não percebe que você tem um padrão na sua família e que aquele padrão, ele pode sim estar ligado a algo que te traz escassez. Por que eu falo que a gente não percebe? Lembra a gente falou no domingo, né, sobre o amor cego? Quando você está no amor cego, a gente não percebe que repete um monte de situações e aquilo fica leve pra gente, né? Então, as dinâmicas sistêmicas, ela faz com que você consiga perceber um padrão que antes você não tinha percebido. Então, eu vou dar alguns exemplos de padrões que a gente não percebe, tá? Quando você tá solteiro, né? Você tá lá e fala, nossa, eu tô feliz solteiro. E aí você não percebe que você tá ligado, conectado a um padrão que sempre tem solteiros na família. Na minha família tem vários solteiros. E nós temos histórias onde uma tia-avó, ela ficou solteira para cuidar da irmã que tinha hanseníase. E aí a gente não percebe que muitos dos solteiros estão honrando, eles se conectam a essa tia solteira, né, tia-avó solteira, que ficou para cuidar da irmã. E aí toda família tem um solteiro. Então esse que é o amor cego. Por exemplo, eu nem percebo isso, né? Um outro exemplo de amor cego, pessoas que têm pais separados, avós separados, ou que casaram sem gostar da pessoa, né? Casamentos arranjados. E aí, para honrar, também se separam. Então, você tem situações de separação, situações de falência, tá? Então, você vai ver N motivos, né? N situações onde você não tinha percebido. E aí, o que é esse sentimento de culpa que você carrega? Então, primeiro você conhece, você vê numa dinâmica sistêmica e percebe que tinha um padrão que não tinha percebido. Aí você dá esse primeiro passo e quer sair desse padrão. Você fala, putz, eu vou dar esse meu primeiro passo, eu vou sair desse padrão. Quando você dá esse movimento, aí vem esse sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa é porque você percebeu que pode começar a fazer diferente. Então, o sentimento de culpa vem quando você desperta essa consciência e que você percebe que você pode sim parar este padrão. Parar o padrão de não ter descendentes, parar o padrão de ter filhos que não nascem, né? Você vai perceber que na tua família pode ter N padrões. Sempre se envolver com homens que bebem, né? Homens que traem ou mulheres. Então, você vai identificar, só que enquanto você não olha para você e não olha para o teu sistema, aquilo lá você nem percebe que é um padrão. Porque é tão comum você se envolver com um homem que te larga, né? Que bebe, se separar ou entrar num relacionamento abusivo. Então, você começa a se envolver em várias situações e não percebe. Então, a dinâmica sistêmica faz isso. Ela abre o seu olhar, ela te desperta, e quando você desperta e percebe que pode fazer um pouco diferente, aí vem esse sentimento de culpa, né? Então eu falo que esse primeiro sentimento de culpa é um sinalizador, tá? Que você deu esse primeiro despertar, que você jogou luz
para uma situação que antes você não via. O despertar é isso, é levar luz para algo que você não conseguia ver antes, né? Então, você ter essa consciência pesada, ela faz parte do processo porque te desperta. E aí vem o suportar a consciência pesada, né? O que é esse suportar a consciência pesada? É você perceber que, ok, você tem culpa, né? Você se sente culpado. Por que você se sente culpado? Porque você se cobra demais. É uma autocobrança, tá? Então, o que é esse sentir-se culpado? É quando a gente se cobra demais, né? E a culpa é sempre um sentimento nosso, né? É o medo de se sentir excluído. Então, agora vem o clique. Então, o que é esse sentir-se culpado? O sentir-se culpado é quando a gente se cobra demais. E aí vem o sentimento de culpa quando eu tenho medo de me sentir excluído. Então aí vem a primeira lei sistêmica, né? Qual que é a primeira lei sistêmica? É a de inclusão-pertencimento. Eu quero me sentir pertencente à minha família. Então, vou dar alguns exemplos concretos que é mais fácil da gente identificar. Então, na minha família, todo domingo, nós íamos na casa da minha avó, né? Então, toda a família, todo domingo, juntava lá para ir na casa da minha avó. E aí, agora que eu tenho o meu novo sistema, eu continuo indo no domingo da minha mãe. Não era um padrão da família do meu marido, né? Só que se eu não vou, eu me sinto culpada. Olha que interessante. Se eu não vou no domingo visitar meu pai e minha mãe, eu me sinto culpada. Então, esse é um exemplo do sentimento de culpa. Eu me sinto culpada e nem percebo. Que é uma coisa simples, né? Falar, Maria, mas se você não quiser, você não vai. Tudo bem, mas é tão padrão isso, né? Que no domingo, quando eu não vou, eu me sinto culpada. Então, esse é um exemplo. Ou, outro exemplo é quando todos da família têm alguma doença. E se eu estou muito saudável, eu também não me sinto pertencente. E aí tem, sabe, família, todo mundo tem artrite, artrose, né? Problema no joelho, diabetes, colesterol alto, né? Então, todo mundo da família tem algum tipo de doença. Estou lembrando agora porque em casa todo mundo usa óculos, né? E o caçula falou assim, eu sou o único que não usa óculos. A gente falou assim, que bom, Max, né? Que bom que você não precisa usar óculos. Mas olha só que interessante, o ser diferente, você se sente não pertencente. E aí tem várias situações, por exemplo, família onde todo mundo tem escassez e você começa a ter abundância, você também se sente culpado, né? Ou famílias onde você tem uma doença rara, que só aquela família tem. Olha que interessante. Quando você não tem, mesmo sem, você fala, ai, graças, né? Que bom que eu não tenho. Mas você fica se sentindo excluído, tá? É um sentimento. Isso que é o sentimento de culpa. Então você pode viver de uma forma mais leve, tá? Mesmo fazendo algo diferente, você não vai ser excluído. Isso é importante. Olha só que interessante. Mesmo fazendo um pouquinho diferente, você não é excluído. É isso que a gente faz nos trabalhos sistêmicos, né? É isso que a gente faz por quê? Porque lembra que tudo que faz eu me sentir pertencente, a família me conecta, aí eu fico no quentinho, eu fico no gostoso. Então, a gente tem que sentir também no corpo, que não adianta estar aqui na cabeça, no racional. Eu sei, Marie, eu sei na cabeça, tá? Que se eu fizer diferente, eu não vou me sentir excluída, eu sei na cabeça. Mas o trabalho sistêmico faz com que você sinta que mesmo fazendo diferente, você não será excluído. Então, mesmo que eu esteja saudável e todo mundo é doente, eu não vou me sentir excluído. Esse é o trabalho sistêmico que a gente faz, né? E aí vem uma outra dúvida, tá? Por que libertar-se da culpa hoje traz leveza também para as futuras gerações? Eu vou falar que quando estamos mudando, né, quando a gente percebe que pode mudar, pode fazer diferente, vem a consciência pesada. Isso todo mundo já entendeu, né? Quando a gente muda, vem a consciência pesada, porque isso nos liberta, tá? E o que é a liberdade, né? O que é isso, essa liberdade que a gente sente? É quando a gente consegue dar as costas para o nosso sistema antigo.
E eu vou dar um exemplo do que é dar as costas, porque as pessoas falam, é muito pesado, a Maria está falando de dar as costas, eu não vou olhar para os meus pais, não é nada disso. Dar as costas é, por exemplo, eu tenho uma família de médicos e eu viro artista plástico. Tenho uma família de engenheiros e eu resolvo ser professora, né? Eu tenho uma família de empresários e eu quero ser empregada, eu quero ser CLT. Né? Eu tenho uma família de pessoas de sucesso do varejo, mas eu quero trabalhar com arquitetura, com medicina, né? Eu quero fazer outra coisa. Quando a gente dá as costas, é isso que era o dar as costas. O dar as costas não é não cuidar. Dar as costas é, agora eu olho para o meu sistema atual, tá? E quando eu olho para o meu sistema, eu crio o meu sistema, eu crio um novo sistema. É isso que traz leveza, é isso que liberta, né, as futuras gerações. E eu falo que a partir do momento que você passa por esse processo, né, então eu desperto, aí eu fico com consciência pesada, aí depois eu vou me libertar. E eu vou olhar para o meu sistema atual. É como se fosse um desenho, né? Se eu fosse explicar isso, é isso. Quando eu começo a fazer um trabalho sistêmico, eu tenho o meu despertar. Eu vejo que tem um padrão que eu posso mudar. Desse padrão, eu olho, começo a ficar me sentir culpada. Por quê? Porque eu começo a me sentir excluída. É como se eu comecei a sentir no meu corpo que eu vou sair do sistema da minha família. Então vem esse sentimento de culpa. E aí depois vem a liberdade. Por que a liberdade? Porque eu percebo que eu não serei excluída se fizer um pouquinho diferente. E aí eu olho para o meu sistema atual. Eu faço um pouquinho diferente. Eu olho para o meu sistema, eu dou as costas e apesar dos meus pais serem empresários, eu posso ser empregada. Apesar de meus pais serem funcionários públicos, eu posso abrir um negócio. Né? Eu faço um pouquinho diferente. E aí eu olho para esse sistema atual. E como que eu liberto os meus filhos, né, os meus descendentes? Quando eu faço e cumpro o meu destino certo. A partir do momento que eu cumpro o meu destino, eu deixo o destino dos meus filhos, sobrinhos, mais livre, mais leve, tá? E aí, antes de continuar, eu tô vendo aqui o lembrete, depois da live, a gente vai pro Telegram, no Marie Relação Sistêmica, tá? A gente vai pro Telegram, Marie Relação Sistêmica, e lá no Telegram a gente vai fazer uma dinâmica para olhar o que a gente pode fazer de diferente, né? O que hoje eu faço que me conecta, e a partir do momento que eu desperto, eu vou pro meu sistema atual. Então, para você que está aqui, depois da live, terminando aqui, tem uns minutinhos para eu subir essa live e a gente vai fazer uma dinâmica para ver o que é esse despertar que faz com que eu perceba que eu posso fazer diferente. Então, acompanha aqui, se quem quiser, mande essa setinha, ó, manda esse aviãozinho para alguém, né, que você gosta, porque depois a gente vai fazer essa dinâmica para ver qual que é esse padrão, tá? Quem não sabe como entrar no Telegram, vai lá na bio, né, no Instagram, tem o meu rosto, o link, e no link você vai direto para a bio. Ou manda esse aviãozinho aqui, ó, essa setinha, tá bom? Bom, eu vou responder outra pergunta que tá aqui, ó. Quais são os impactos que eu posso ter na minha vida hoje se eu aceitar viver com essa culpa dentro de mim? Ela falou, quais são os impactos que eu posso ter na minha vida hoje se eu aceitar viver com essa culpa dentro de mim? Acho que a primeira coisa, né, a primeira sensação e a primeira reflexão que eu quero que vocês todos entendam é que fazer diferente dos nossos pais não nos exclui da nossa família. Porque o sentimento é de exclusão. Mas o que a gente tem que entender é que a partir do momento que eu faço algo diferente, a família não vai nos excluir. Muito pelo contrário, ela vai vibrar. Por quê? Porque a gente teve coragem, né, de seguir o nosso destino certo. A gente teve essa iniciativa. E quando a gente cumpre, né, e cria o nosso próprio sistema, olha que interessante, quando a gente olha para o nosso próprio sistema e cumpre o nosso destino, cumpre a nossa missão, o nosso sistema fica feliz. Então, é até ambíguo falar isso, né?
Porque a gente se sente culpado, porque fazendo um pouco diferente, a gente sente que está se desconectando, que a gente está sendo excluído do nosso sistema atual. Só que se a gente se colocar no lugar dos nossos pais, no lugar dos nossos vovós, a gente vai perceber que eles ficam felizes quando a gente olha para o nosso sistema. Esse dar as costas é criar o nosso sistema próprio, né? O dar as costas é olhar para o nosso próprio sistema e seguir o nosso destino certo. E se a gente consegue, né, se colocar no lugar do papai e da mamãe, dos nossos ancestrais, do vovô e vovó, você vai sentir a alegria deles vendo que a gente pode seguir o nosso destino correto, né, a nossa missão de vida. Então, a gente não, então, respondendo a pergunta, a gente não vive com culpa. A gente desperta, no primeiro momento tem esse sentimento, né, de culpa, porque a gente começa a se desvincular do nosso sistema, mas a gente não vive com esta culpa, porque a gente percebe que pode seguir o nosso destino certo, ok? Saudade também, Val. Eu tô vendo aqui, ó, rapidinho, depois eu continuo. Luca. Oi, Lucas. Rafaela, Alice, Andréia, um monte de gente querida aqui, ó. Beijo pra vocês, boa noite, né? Vou responder. Escreva aqui, manda aviãozinho, coloca aqui as suas dúvidas. Por quê? Porque as nossas lives agora é sempre respondendo a dúvidas de vocês, ok? Outra dúvida que vem aqui, ó. Como eu posso me libertar da culpa se eu não tenho clareza sobre o que causa esse sentimento? Então, as relações sistêmicas, elas servem para enxergarmos esses padrões de escassez que a gente vive e muitas vezes não tínhamos percebido, tá? E que a gente pode, sim, fazer um pouco diferente, né? Então, quando a gente percebe que pode fazer diferente, tá? Então, quando eu percebo que todo mundo lá é médico e agora eu quero ser artista, quando eu percebo que todo mundo é empresário e eu posso ser empregado CLT, ou ao contrário, quando eu percebo que todo mundo lá é funcionário público e eu posso sim seguir minha carreira solo, sendo empreendedor, olha só, no primeiro momento eu me sinto culpado, né? Mas depois, quando eu tenho essa clareza que ninguém vai me excluir porque eu estou seguindo o meu destino certo, aí sim, essa descoberta, né, esse trabalho sistêmico, as relações sistêmicas, a maratona, as dinâmicas com boneco, elas fazem com que a gente possa enxergar esse padrão de escassez e que a gente pode sim seguir um pouquinho diferente. Então, esse trabalho que nós fazemos é para nos libertarmos, a gente consegue seguir de um jeito um pouco mais leve, né? Agora, a outra dúvida. Por que o sentimento de culpa pode obstruir a fluidez da nossa vida, né? Porque esse sentimento nos limita, né? Então, o sentimento de culpa, ele pode obstruir a fluidez da nossa vida porque ele nos limita, né? Quando a gente não consegue identificar, não consegue perceber que pode fazer diferente, que tem essa bênção para fazer diferente, a gente tem a tendência a voltar para o nosso sistema original. Então, quando tá todo mundo, né? Você tá num relacionamento novo, tá super feliz, e aí depois com o tempo você vai pra família e se sente culpada. Só tá você lá com o teu relacionamento, né? O resto todo mundo solteiro, tá? Isso faz com que, sem querer, você comece a brigar com o seu namorado, né, teu companheiro, porque faz com que você queira voltar ao teu sistema original. Faz você querer sentir-se pertencente a todo mundo que é solteiro. Estou dando um exemplo apenas, tá bom? Então, por que dá essa escassez, né? Por que esse sentimento de culpa obstrui a nossa fluidez? Porque não nos leva para o mais. O sentimento de culpa, ele não nos move para aquilo que a gente merece, para o mais. Não faz com que a gente nos sinta merecedor, tá? Então, esse sentimento, né, ele obstrui a fluidez porque ele faz com que a gente deixe de cumprir o nosso destino certo. A gente deixa de viver o nosso destino para viver o destino de outra pessoa. Então, voltando para os exemplos, né?
que eu acho mais fácil da gente entender o que eu falo é o seguinte. Lembrei de um exemplo meu. Lembra que eu falei, meus pais acabaram não terminando o colegial, né? Nem o ginásio e o colegial, tá? E o que eu fiz, né? E meus irmãos todos fizeram, né? Eu estudo por mim e por você, mamãe e papai. Então, meus irmãos fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, eu fiz mestrado, doutorado, por quê? Eu estava estudando por mim e por eles também, tá? Então, olha só, essa conexão, né? Quando a gente... mas é que tem uma pessoa que vai falar assim, mas Maria, isso é bom, né? Sim, isso foi bom, Mas muitas vezes a gente está cumprindo a nossa missão e a missão de mais alguém, aí fica pesado. Aí eu tô lembrando que uma pessoa falou assim, nossa Maria, mas isso foi ótimo, né? Você estudar, teus irmãos estudarem, né? Mas talvez eu pudesse seguir de um jeito um pouco mais leve, né? De uma forma consciente, se eu tivesse essa consciência, talvez eu estudasse algo um pouco diferente, né? Eu não fosse estudar aquilo que nós estudamos. Meu irmão fez administração, outro economia, ciências contábeis, né? Meu pai queria fazer administração. Será que, se nós tivéssemos essa consciência, nós até estudaríamos, seríamos professores, mas de um jeito um pouco diferente, né? Com um curso um pouco diferente? Então, é isso que a gente fala dessa... quando você tira esse sentimento de culpa, você segue o seu destino com mais leveza e fluidez. É isso, né? De forma bem resumida é isso. Por quê? Porque esse sentimento de culpa nos limita e faz a gente às vezes querer voltar para o nosso sistema, tá? Então, quando a gente consegue olhar, ver que merece fazer diferente, que nós temos a bênção para fazer diferente, as coisas começam a fluir, ok? Bom, então lembrando, depois aqui da live, a gente vai pro Telegram, vai lá pro Maria Relação Sistêmica, que a gente vai fazer as dinâmicas para percebermos o que nos conecta, né? O que a gente pode fazer um pouquinho diferente para seguir sem esse sentimento de culpa, tá bom? Então a dinâmica de hoje é essa. Bom, outra dúvida. Quais são os pontos em comum que você vê nas pessoas que não conseguem sair desse círculo, né? Ou desse ciclo vicioso da culpa? Primeiro eu falo que o processo é doses homeopáticas, né? O que eu percebo das pessoas que não conseguem sair? É que acham que tudo é mágico, sabe? Eu vou fazer uma dinâmica sistêmica, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer uma maratona e tudo vai resolver. São doses homeopáticas e é um processo de dentro para fora, né? Então, quando você percebe que tem essa situação, tá? Você é persistente em perceber que tem camadas. E aí nessas camadas, né? Às vezes as pessoas acham que só já olhei, que nem a gente vai pra live, né? Depois da live vai pro Telegram, certo? A pessoa fala assim, nossa, já resolvi minha vida. Pode ser que você descubra algo muito, assim, que te toque muito, tá? Mas a persistência é você perceber que pode ver algo além, né? As pessoas tendem a achar que é algo mágico, olha algo na dinâmica e fala assim, oba, resolvido, tá? E não percebe que são cascas que vão se aprofundar. Então, na primeira tentativa, ou na primeira tentativa, na segunda, eu não vi nada, eu desisto, né? Então, ponto em comum que eu vejo das pessoas que não conseguem sair desse ciclo da culpa, primeiro, é porque pode até enxergar uma situação e depois não sair dela. Ou enxergar a situação e ficar na dor. Na minha família aconteceu isso, coitadinho de mim. E aí continuar na culpa, continua se envolvendo, né, em várias situações de escassez, relacionamentos abusivos, pessoas que bebem, trabalhos que não dão certo, né? Mas por quê? Porque como isso te conecta, você até pode ver a situação, você pode entender que é aquilo que te deixa com esse sentimento de culpa, né? Mas não persiste nessa mudança, não persiste nesse olhar amoroso, não persiste para entender o que está
por trás dessa situação, porque não é apenas a história. Acho que isso, eu gosto de contar a história, mas assim, as pessoas se prendem na história. Não é a história, é o sentimento que eu consigo olhar sem julgamento, acolher e aí sim, no acolhimento, viver sem culpa. Tá bom? Então, é essa situação, tá? Vamos lá. Respondendo aqui, a pessoa falou assim, Elza, olha, eu não sei, vocês têm os nomes diferentes, né, no seu Instagram. Ela falou assim, qual o Telegram? Vai lá no Maria e Relação Sistêmica ou vai no Telegram e procura Maria e Relação Sistêmica. E se eu não me engano, tem a Relação Sistêmica Marie, tá? A gente tem até, procura lá, Relação Sistêmica Marie, tá? Ou vai no link da bio do Instagram e lá você consegue clicar e ir direto pra dinâmica. Manda um aviãozinho pra quem você gosta, pra fazer a dinâmica depois com a gente, né? A Fê respondeu assim, verdade, pessoas vão constelar achando que a vida vai resolver sozinha, é isso mesmo, tá? E eu falo assim, o processo é de dentro pra fora, né? As dinâmicas sistêmicas, elas te ajudam a identificar, é a raiz da sua questão. Mas ela não é uma mágica, porque depende de você, não depende do constelador, né? O constelador, esse facilitador, quando a gente faz uma dinâmica de relação sistêmica, a gente vai colaborar, facilitar esse processo. Mas ele não vai, não é uma mágica, porque é você que vai acolher, você que vai sentir que merece, você que vai identificar que não é apenas a história, e sim o sentimento que está por trás dessa história, né? Muita gente fala assim, eu vi, Maria, nossa, eu não sabia. E também não sai daquilo, né? Então não é ver a história, gente. É você ir além do que aquela história te traz. E aí, além dessa história te traz, é mudar o teu sentimento, a tua postura, né? O não julgamento, mudança de postura, é isso que vai fazer você sair desse sentimento de culpa e ir com fluidez, seguir com fluidez o teu destino certo. Tá bom? Bom, a Fernanda falou assim, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o que a dinâmica sistêmica, né, as relações sistêmicas mostram. Eu vou te fazer, assim, diferente do que muita pessoa fala, de fato, algumas pessoas, elas não estão preparadas para o que a constelação mostra. Por quê? Não é porque que não estão preparados, porque para mim, a gente só vê aquilo que está preparado para enxergar, tá? Então, a gente só vê aquilo que está preparado para enxergar. A diferença de uma dinâmica sistêmica funcional ou não é a sua postura. Então, um exemplo, né, que eu gosto de dar é um exemplo. Eu vou guardar esse exemplo, depois eu vou anotar, porque vai ser pauta para uma outra, né? Ai, meu Deus, deixa eu anotar aqui. Caramba, tá, vou anotar aqui, porque daí eu vou deixar para uma próxima, tá? Mas assim, minha resposta, porque eu vou falar isso lá na live, eu acho mais, né, assim, um presente para vocês que estão me escutando aqui, vai depois para a live, que é lá que eu vou falar sobre isso. Mas a gente deixa de olhar uma situação, deixa de mudar, tá? Quando julga, quando não acha que é merecedor, ou quando é teimoso, acho que a palavra é essa, quando nós somos teimosos. Porque a gente nunca vai ver algo que não está preparado, tá bom? O que acontece, né? Que a Fernanda falou assim, as pessoas não estão preparadas para o que uma constelação mostra. Às vezes a pessoa é teimosa e numa dinâmica sistêmica, nas relações sistêmicas, individuais ou na maratona, aquilo se mostra, a história aparece. Mas a pessoa ainda julga, a pessoa não percebe que aquilo que mostrou está afetando a sua vida, porque quando a gente mostra algo na dinâmica sistêmica, parece que é assim, já enxerguei, a culpa, olha só, a culpa é do outro. Eu até tinha uma dúvida aqui de uma pessoa falando sobre de quem que é a culpa. A culpa não é de ninguém. A culpa daquela situação sempre é nossa. Porque o que passou, passou. Nas coisas dos grandes a gente não se envolve, né? Mas se eu continuo voltando para essa história,
Se numa situação de traição, eu não quero também olhar a minha posição em relação ao que aconteceu, ou numa situação de traição, onde eu posso equilibrar esse relacionamento, né? Eu acho que vale a pena, mas eu tô na minha situação de inocente, né? Eu não deixo o meu companheiro ou companheira compensar, aí o relacionamento não vai dar certo. Então eu vi tudo isso, eu vi que apareceu na dinâmica sistêmica, mas eu não quero mudar. E aí eu posso até continuar num relacionamento, mesmo vendo toda essa situação, tá? Mas eu não consigo ser feliz nele. Eu não consigo ter fluidez, leveza no meu relacionamento. Por quê? Porque eu tô, sabe, teimando. Eu também não quero mudar minha postura. E eu quero continuar no papel de vítima. Então esse é um exemplo, né? Dessa situação, quando você fala assim, não tá preparada para ver. Não, todo mundo, só aparece coisas nas dinâmicas sistêmicas, na relação sistêmica, na maratona, na dinâmica individual de bonecos, quando eu estou preparado. A diferença é se eu quero mudar a minha postura quando eu enxergo aquilo, ok? Bom, e aí tem uma pergunta aqui, ó. A Cláudia, né? Cláudia falou, já entendi que tenho lealdade com excluídos dos sistemas, mas como sair da repetição desse padrão? Acolher a escassez? Olha que interessante essa pergunta. Eu vou até pedir para a equipe deixar essa pergunta, porque eu vou falar sobre o acolher. Acho que vamos fazer uma live só sobre acolhimento, tá? Quando a gente acolhe, né, quando você olha para essa situação de escassez, né, vê que você é leal, o que você vai fazer? Você para de julgar, você para de querer excluir, né? Quando você acolhe sem medo, porque a tendência é a gente ficar com medo, né? Quando eu acolho sem medo, sem julgamento, aquilo que é escassez me traz como força. É como se, por exemplo, numa situação de falência, né? Eu já sei o que é falência, porque eu acolhi isso. Então eu não preciso mais passar pela situação de falência, porque eu já tenho aquilo lá dentro de mim, já entendi, eu já acolhi, né? Eu parei de julgar. Então aquilo se traz fortaleza. Se eu tenho situações de traição, eu vi a traição, coloquei aqui, ok? E aí, isso daqui já faz parte. Então eu não preciso mais ser traída, igual mamãe, papai, vovô, vovó. Não preciso, porque eu já olhei sem julgamento. Então eu não preciso mais passar pela traição para honrá-los. Não, eu já acolhi. Tá? Então, esse é um exemplo, Cláudia, onde na minha lealdade, né, na minha lealdade e o meu olhar amoroso para os meus antepassados, né, eu deixo de julgar, eu acolho os excluídos, mas eu não fico na escassez. Deu para perceber minha mudança de postura, como que acontece? Tá? Bom, e agora, ó, lembrando, se você quiser depois da live, a gente vai fazer uma dinâmica para ver essa questão da culpa, né? No Telegram. Então entra lá no link e a gente vai fazer a dinâmica lá no Telegram. A última pergunta, tá bom? O trabalho sistêmico pode ajudar a identificar a origem da culpa e trazer mais leveza e fluidez para a vida? Acabei respondendo essa pergunta, né, anteriormente, mas sim, as relações sistêmicas, o trabalho sistêmico pode te ajudar a identificar a origem dessa culpa, né, e trazer mais leveza e fluidez para a vida. Como? Quando eu olho a raiz dessa situação, quando eu olho onde começou aquela situação, e eu olho de novo sem julgamento, eu olho sem julgar e sem medo daquilo colar em mim. Acho que é uma boa, né? Sem medo daquilo que eu estou olhando colar em mim. Não, quando eu olho, eu peço a bênção, eu acolho, né? Eu vejo quanto amor estava envolvido, sem julgamento, aí as coisas começam a fluir, né? Por isso, quando eu identifico a origem dessa culpa, né? Então eu identifico que todo mundo é doente e eu estou saudável, identifico que todo mundo foi traído e eu posso seguir num relacionamento, identifico que todo mundo casou sem gostar da pessoa, mas eu posso casar com quem eu amo, eu identifico que todo mundo trabalhou com quem não gostava e eu posso trabalhar com artes, né? Medicina, fazer o que eu quiser e ser feliz sem me sentir culpada. Olha só, olha que
Que leveza que me traz. Saber que todo mundo lá foi empreendedor e eu posso ser CLT. Todo mundo foi funcionário público e eu posso ser empreendedor, né? Olha que leveza eu sinto na minha vida. Se eu identifico aonde que está a raiz dessa minha culpa. E eu percebo que se eu fizer diferente, eu posso seguir mais leve, fluido, na abundância e sem escassez, né? Que eu posso seguir com tudo isso, eles ficando felizes em me ver feliz desse jeito também. Que eles passaram por tudo aquilo pra gente ser feliz, né? Então sim, o trabalho sistêmico te ajuda a identificar a origem, porque muitas vezes está na nossa cara e a gente não vê. Né? Esses dias eu fiz um atendimento e a sensação era essa: óculos escuros, né, na nossa frente e tampando nossos olhos. Por quê? Tava na cara que tinha um padrão lá. Só que eu não quero ver. Porque aquilo me causa dor. Só que a partir do momento que eu não vejo, o que que faz? O meu filho, minha filha, meu neto vai repetir o padrão. E é mais dolorido ainda quando tem uma conexão de morte. Então, situações de suicídio, situações de acidente, aquilo é tão dolorido que eu não vejo. Só que o que que acontece? Meu filho, meu neto começa a ter depressão, tá? Meu filho, meu neto começa a ter movimentos de morte. Então, isso que eu falo, né? Sim, eu posso seguir viva. Então, se teve muitas mortes na nossa família, né? Muitos acidentes, eu posso seguir viva sem me sentir culpada de estar viva. Eu posso seguir meu caminho certo, meu destino certo, sem me sentir culpada de estar saudável. Né? Se todo mundo lá morreu com câncer, eu posso seguir a minha vida sem sentir culpada por ser a única que está bem, tá? E aí sim, ter essa fluidez e leveza para as outras gerações. Por quê? Porque eu já olhei sem medo. Eu já acolhi sem medo de ficar doente. Eu já acolhi sem medo de ter uma morte prematura, né? Precoce, tá? Então é isso, né? E a leveza vem quando a gente começa a cumprir o nosso destino certo. Olha que bonito. A leveza vem quando a gente percebe que tem a bênção para seguir o nosso destino certo. E aí sim vem essa leveza toda, tá? Então, agora eu te vejo, eu sou Maria da Relação Sistêmica. Eu vou pedir para vocês mandarem esse vídeo para as pessoas que você gosta, que pode ter esse despertar, porque fazendo esse encaminhamento, você vai ajudar outras pessoas, né? Eu acho que a abundância também vem nisso. Na nossa abundância, quando a gente compartilha aquilo que nos faz bem, compartilha aquilo que nos desperta, né? Para as pessoas que a gente ama, essa abundância também se multiplica. Então, encaminhe esse vídeo para quem você ama. Agora, vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, porque eu vou pro Telegram. Então, quem não sabe ainda o Telegram, olha aqui, né? Nesse Minutos de Conexão. Então, vocês vão ter sempre, no final das lives, esses minutos de conexão com Maria da Relação Sistêmica. A Andrea tá me lembrando aqui, né? Muitas pessoas aqui, ó, beijo pra todo mundo. A Cláudia falou, eu tenho que me achar merecedora e de não ser excluída. É isso aí, a gente merece, tá muito bem. Muitas pessoas queridas aqui, ó, então a gente vai se encontrar agora, tá bom? Nesse Minutos de Conexão com Maria. A sala já está aberta, né? Então só espera um pouquinho eu salvar e manda esse link, dá um curtir, você que está vendo o vídeo gravado no Telegram, no YouTube, no Instagram. Comente aqui qual que é o seu sentimento de culpa, né? Porque eu dou alguns exemplos. Então dá o teu sentimento aqui, coloca qual que é o teu sentimento de culpa, por que você se sente culpado e coloca a tua dúvida, por quê? Todas nossas lives agora são respondendo perguntas de vocês. Então, se você colocar aqui no vídeo, faz seu comentário, a equipe sempre me manda, tá? Eu não sou... Eu já falo que são raras as vezes, mas eu respondo, demoro, mas respondo. E aí a gente consegue se comunicar por lá. Eu tenho a Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica. Então, a Gabriela está me perguntando, né, sobre o curso. Eu tenho a Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica. São 2 meses onde a gente faz um trabalho diário e eu mostro para vocês como que é o sentir.
Tem várias psicólogas, terapeutas fazendo essa maratona. Por quê? Porque eu acredito que antes da gente ajudar o outro, a gente tem que se ajudar. Então, antes de ensinar os outros a sentir, eu tenho que sentir, né? Eu tenho que saber no meu sistema como que funciona. Eu tenho que me resolver para resolver a questão do outro. Então, se você quiser, Gabriela, participe da maratona. Nós acabamos de iniciar uma turma, então provavelmente mais pra frente, eu não sei ainda quando, mas a equipe, coloca lá no Instagram que a equipe responde pra você, ok? Então, estamos indo pra lá. Um beijo, agora eu te vejo. Eu sou Maria da Relação Sistêmica. Coloque aqui e vamos lá pro Telegram fazer a nossa dinâmica. Beijo grande!